Muito boa tarde, Manuel Machado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste freerunning. Freerunning que vai no 6º ano de existência. A maior parte das nossas edições foram realizadas presencialmente, com muitos atletas que conhece com certeza, mas devido à pandemia que estamos todos a viver, tivemos que mudar o formato e passar para este formato à distância. Por aqui já passaram nestes 6 anos muita gente que conhece, como estava a dizer, e algumas até com quem chegou a competir, com quem chegou a correr. Estou-me a lembrar de Aurora Cunha, estou-me a lembrar de Rosa Mota, que chegou já no final da carreira da Rosa Mota, chegou a fazer com ela uma maratona. Rita Borralho, Albertina Machado, Fernanda Ribeiro, foram atletas que passaram pelos nossos freerrunners e que bem conhece. A Manuela Machado é de Viana do Castelo, nasceu em Viana do Castelo. Começou a correr muito tarde, aos 18 anos de idade, num clube local, o Montinho e Miadela, tanto quanto sei. Foi praticamente sempre atleta do Sporting de Braga, teve uma breve incursão pelo Sporting Clube de Portugal. Tem uma carreira absolutamente fantástica. Foi campeã nacional da maratona em 1993, participou em 3 Jogos Olímpicos, em Barcelona, Atlanta e Sydney. Curiosamente, em 2 deles foi 7ª classificada na maratona. Um lugar que repete também 2 vezes no Campeonato do Mundo da Maratona, quer em Tóquio, quer em Sevilha, precisamente nos anos em que não vai ao pódio, não é? Porque em Stuttgart, em Gotemburgo e em Atenas consegue 2 medalhas de prata e uma medalha de ouro. É também medalhada com ouro em 2 campeonatos da Europa, em Helsinki e em Budapeste, e ainda participa também em 1990 na maratona, no Campeonato da Europa da Maratona em Split. Tem, portanto, uma carreira absolutamente recheada de grandes êxitos e de grandes vitórias, e daquilo que eu fui dizendo, aqui parece que um número que a marca em algumas competições, que é o número 7, não é? É a 7ª classificada por 4 vezes pelo menos, em competições extremamente importantes. E certamente em 2 delas há ali provavelmente um amargo de boca, que são em 2 Olimpíadas, e eu começava precisamente por isso. Acha que é depois deste palmarés brilhante, acha que é precisamente um resultado também deste nível que lhe ficou a faltar e que ficou atravessado na sua carreira numa maratona olímpica? Em primeiro lugar, boa tarde e obrigada pelo convite à Câmara Municipal e vi que estudou bem todo o meu percurso e todo o meu currículo. Obrigada por isso. Falou aí de alguns resultados, de onde comecei, como comecei, e realmente foi uma carreira fantástica de que me orgulho muito. Tenho esses 7º lugares, porque se realmente, como estudou isso bem, eu se não vou ao pódio, o meu lugar é sempre um 7º. E eu recordo-me que uma vez numa corrida aqui em Portugal e em 7º lugar parei para ser 8ª, porque realmente esse 7º lugar perseguiu-me durante alguns anos. Claro que no início da carreira, quando eu comecei a ir aos campeonatos do mundo e aos Jogos Olímpicos, os 7º lugares eram fabulosos, não é? Tomar a Portugal em todos os Jogos Olímpicos, ter 20 atletas classificados em 7º lugar, era um dos melhores países classificados depois no nível de classificação. Claro que depois esse 7º lugar já não era um bom resultado para mim, porque não eram os meus objetivos. Mas então, antes 7º que 8º, mesmo assim. Mas com certeza que me faltou ali o título ou um pódio que eu gostaria muito nos Jogos Olímpicos e que eu sabia que tinha categoria para estar num desses lugares mais altos no pódio nos Jogos Olímpicos, porque se eu fui vice-campeã do mundo, campeã da Europa e campeã do mundo, os Jogos Olímpicos são as mesmas atletas e tinha sido no ano anterior eu teria que ir ao pódio, mas não aconteceu, fui sempre 7ª, orgulho-me na mesma desses lugares e sem dúvida que se hoje voltasse a ir aos Jogos Olímpicos não me importava de ser 7ª na mesma.
voltar a ser sétima. Aliás, as seis atletas que ficaram à sua frente algumas vezes foram atletas quem tinha ganho em campeonatos Com do mundo, por certeza, exemplo. Eh, com certeza. Por isso eu Curiosamente, tinha que ter ganho uma medalha. Eu tinha que ter ao ganho uma contrário, medalha, não, não ganhei, paciência. ao contrário de muitas atletas que foram suas colegas, que começaram no atletismo muito cedo, em iniciadas, em infantis, a Manuela chega ao atletismo muito tarde, com 18 anos. Como Sim, é que se deu a sua não entrada foi. no atletismo? E eu comecei com 18 anos, embora eu gostasse sempre de fazer qualquer tipo de desporto, mas aqui eu vivo numa aldeia de Viana do Castelo e na altura não havia, sabe que eu ainda sou do tempo que as mulheres viam uma rapariga correr na rua, devia, daquele tempo que era pecado, ou era que não se podia correr. Ainda sou daquele tempo que alguns senhores me insultavam por eu andar a correr na rua. Tive o privilégio e uma sorte imensa de ter uns pais que nasceram no ano 1930, mas sempre uns pais com uma cultura desportiva muito alta e que sempre me apoiaram e me incentivaram a fazer desporto e principalmente o atletismo, que era aquilo que eu mais gostava. E quando eu chegava à casa dizia que os senhores na rua que me insultavam, os meus pais diziam não ligues, continua, nós estamos aqui para te apoiar e portanto isso foi o que se deveu a eu ter continuado e a ter feito a carreira que fiz. Mas eu comecei com 18 anos por causa do o meu irmão, o que é segundo, nós somos quatro irmãos, o segundo irmão, desde sempre que eu conheço, sempre gostou de correr, desde muito jovem que ele também gostou de correr pelo prazer de correr, não era por competir, e foi ele que me levou para o atletismo. Um dia levou-me a uma competição, eu gostei, ganhei a muitos grandes nomes que depois se tornaram muito grandes nomes a nível nacional, e eu ganhei e foi isso que me deu incentivo através do meu irmão e dos meus pais para eu continuar. Procurei o Clube Montinho, tive 2 anos e depois Sporting Clube Braga. Como é que era treinar nessa altura? Sem treinador? Como é que eram as metodologias de treino Não era que treinar, vocês encontravam aquilo não era treinar, para aquilo era um treinar e para grupo. depois conseguir chegar ao mais alto nível às provas, que depois ganhava as provas todas? Sabe, aquilo, quando eu comecei, fui a essa corrida e depois procurei esse clube Montinho Miadela, aquilo todos os dias eu não sabia o que era treinar, aquilo para mim era correr. Então como é que nós fazíamos? Eu e mais dois, três rapazes no início, começámos a correr, e mais uma rapariga, marcávamos um circuito, íamos aqui da minha aldeia, que é, que é a 6 km da Miadela, onde era o Clube Montinho, e então era todos os dias, daqui de Cardielos à Miadela. E todos os dias tínhamos que fazer o percurso em menos tempo. Era assim o nosso treino. Era todos os dias partir a matar, chegar a morrer. Eu não sabia o que era. Não sabia o que era treinar, não sabia o que era séries, eu não sabia o que era nada, porque nunca tinha ouvido falar nada. Então era todos os dias sair de Cardielos, chegar à Miadela e se melhorássemos 20, 30 segundos, já estávamos em forma porque tínhamos batido o recorde de Exatamente. percurso e era assim. Só 2 anos depois de ir para o Sporting Clube Braga, aí sim aprendi com a Sameira Araújo o que era treinar, Claro. mas o objetivo não era treinar para me tornar campeã, ou para me treinar só para o atletismo fazer parte só da minha profissão. Não, eu trabalhava e o atletismo era uma segunda coisa, mais nada. Essa ida para o Sporting de Braga tem também uma história associada. A Manuela foi correr a São Silvestre de Braga e fez um Sim, brilharete. E até fiz um aquele brilharete, momento ninguém conhecia a Manuela, embora a Manuela ganhasse muitas provas já, ganhou muitas varinhas mágicas, com certeza, muitos cobertores, muitas muitas varinhas panelas de mágicas, muitas pressão. panelas de pressão. eh, Sim, que eram os prémios dessa altura, e eu lembro-me perfeitamente, não é? As provas tinham fundamentalmente prémios, mobílias, ou sofás, ou sim. cadeiras, não é? Eram os prémios habituais, mas até que um dia vai correr a Braga, numa São Silvestre, e a sua vida desportiva muda completamente. Não propriamente nesse dia, Sim, mas vem a mudar completamente na sequência disso.
Não, não é propriamente nesse dia. Eu fui correr lá a Braga, a São Silvestre, aqui com o Montinho, Mirella, e ganhei as atletas do Sporting Clube Braga, Conceição Ferreira, Albertina Machado, grandes nomes do atletismo naquela altura. E então sei que ganhei, ninguém me conhecia de lado nenhum. Ganhei, penso que até foi uma varinha mágica e uma panela de pressão, que realmente estavam essas coisas. Ainda bem que os davam, porque faziam falta naquela altura, não havia dinheiro nesse tempo. E, e 2 dias depois apareceu aqui o José Tinoco Marques, diretor do Sporting Clube Braga, da parte do atletismo, e a Sameira Araújo e mais outros senhores, o senhor José Carvalho, apareceram cá e, e a convidar-me para ir para o Sporting Clube Braga. Para mim foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Eu não imaginava que o Sporting Clube Braga estivesse interessado em mim. Foi logo a resposta sim, com os olhos super alegres, toda contente, sem exigir nada, porque eu lembro-me que na altura eles vieram-me convidar e sei que 15 dias depois eu ia a uma corrida à Itália. Eu nunca tinha andado de avião, nem nunca tinha ouvido falar a andar de avião, então para mim foi sem dúvida uma alegria imensa. E mesmo aqui para a freguesia também, quando viram que a Manuela Machado ia para o Sporting Clube Braga, a própria freguesia ficou orgulhosa de mim. E mesmo assim, durante uns anos, eu no Sporting Clube Braga fui sempre um segundo plano, mas fazia sempre parte da equipa principal, fechava eu sempre a equipa principal, porque ainda não era o meu objetivo não era tornar-me atleta profissional, porque eu tinha o meu emprego, eu trabalhava 8 horas por dia e assim era o que me interessava, era o meu trabalho, era o meu dinheiro, o meu ordenado ao fim do mês, era isso que me interessava. Porque eu Como é, quando fui para o como é, Sporting Clube Braga, como é que a sim, Manuela, como é que a Manuela começa a gerir o facto de começar a ser um segundo plano, a não ganhar? A Manuela que estava habituada a provas populares, em que praticamente ganhava sempre, ou pelo menos praticamente ia sempre ao pódio, e de um momento para o outro vai para uma equipa diferente, entra num nível do atletismo muito elevado, aliás, entra nos anos de ouro do atletismo em Portugal, e começa a não ganhar. Como é que geriu isso e como é que conseguiu encontrar motivação para continuar a treinar afincadamente? olha, fácil. Quando gostamos daquilo que fazemos, que ainda hoje eu gosto de correr, ainda gosto do atletismo e vejo-me sempre, vejo que o atletismo irá fazer sempre parte da minha vida para sempre, mas eu trabalhava às 8 horas por dia e treinava, chegava no fim do meu trabalho, ia correr, que eu dizia que era correr, mesmo já estando no Sporting Clube Braga, eu ia correr para cumprir o plano de treinos que a Sameiro me exigia. E sempre muito bem, sempre na desportiva, sempre com um objetivo a cumprir, sempre pensando e melhorando aos poucos e nunca pensando. Para mim, aquele segundo plano ia estar ali a fechar a equipa do Sporting Clube Braga, já chegava. Só que com os treinos que a Sameiro me foi dando, e eu fui reagindo, o meu corpo foi reagindo, e eu fui subindo, 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 subindo. E aí sim, a Sameiro viu que eu tinha qualidades físicas e mentais, também é preciso, não é? E viu que havia mais alguma coisa que eu poderia me tornar campeã. E falou diversas vezes comigo, Manuela, tu devias abandonar o teu trabalho, dedicar-te 100% ao atletismo, porque tu podes ser uma campeã. E eu dizia, não, Sameirinho, deixa-me estar, eu tenho o meu trabalho e eu sei que tenho o meu ordenado ao fim do mês e isso é o que interessa para mim. O resto, eu faço o desporto à minha maneira, o atletismo à minha maneira e deixa-me estar aqui. Mas no fundo ela teve razão. Eu cheguei a ir aos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 a trabalhar 8 horas por dia e mesmo assim fui Claro. sétima, fui a segunda melhor portuguesa, o primeiro foi o José Garcia da canoagem e eu fui a segunda melhor portuguesa em todas as modalidades, portanto eu estava bem. Então foi aí que a Sameiro me incentivou a deixar de trabalhar e realmente ela teve razão que eu no ano seguinte deixei de trabalhar e fui logo vice-campeã do mundo. Muito bem.
Entretanto, dá o salto para as maratonas, não é? A primeira maratona Sim, que faz é a Maratona de Paris, sim. eh, em que a Samara Araújo lhe define o tempo. E eu digo-lhe que li que o tempo eram 2 horas e 45 minutos e Leu e que, leu muito e bem. que eu quase que não conseguia acreditar, e quero que me confirme, e que a Manuela, para cumprir exatamente aquilo que a Samara lhe tinha dito, e que lhe tinha escrito no braço, a Sim, Manuela parou à espera de poder arrancar, à espera do tempo preciso para poder arrancar, sim. para fazer exatamente as 2 horas e 45 minutos. Isso é mesmo verdade ou é uma Posso história que se conta? Não, não é história. Posso lhe confirmar que é verdade. A Sameiro fez, preparou-me no braço as passagens 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, de 5 em 5. Posso lhe dizer que ainda me lembro como se fosse hoje, porque foi a minha primeira maratona, recordo-me sempre. E a Sameiro disse: tu tens, para aquilo que estás a treinar, tu fazes 2,40, tu vais correr 2,45. Eu estava a treinar uma vez por dia só. E eu dizia-lhe ao Sameirinho, eu acho que eu não consigo fazer, tu fazes 2 horas e 45 à vontade. E eu, ok, vamos experimentar. Fui a Paris, eu sei que aos 10 quilómetros eu tinha que passar com 40 minutos, olhei para o braço, vi que tinha 38 minutos, parei 2 minutos para que fosse os 40 minutos certos, para que no final eu fizesse o tempo que ela me pôs, 2,45. E assim foi. Depois tentei fazer tudo certinho, correr ao ritmo que ela me pôs e no final eu fiz as 2 horas e 45. Claro que depois aprendi, com o tempo fui aprendendo e vi que se realmente não tivesse parado eu teria feito nessa meia maratona muito, nessa maratona de Paris, muito melhor tempo. Mas foi aquilo que ela me pediu, foi aquilo que eu fiz e sempre cumpri direitinho o que a Sameiro me pedia, portanto essa eu cumpri da mesma Muito bem. forma. Uh, Falou-nos da Samir Araújo, também do Sporting de Braga. Praticamente teve toda a carreira no Sporting de Braga, tirando uma breve incursão Sim, pelo Sporting, Sporting Clube de Portugal. Sempre foi treinada pela Samir Araújo. Porquê é que sempre. nunca mudou, quando certamente teve, em muitos momentos da sua carreira, propostas mais aliciantes financeiramente e manteve sempre essa ligação ao Sporting Clube de Braga? Sempre. Passei um ano pelo Sporting, porque eu sou sportinguista no futebol. Eu costumo dizer que o meu sangue é verde e sou leoa 3 vezes, porque sou de signo, de raça e de clube, não é? Mas sem dúvida que, que não, quando fui para o Sporting Clube de Portugal, senti muitas saudades do balneário, porque um campeão não se faz só com os treinos, com a nossa parte psicológica, também se faz com a equipa, com o grupo de trabalho, com o balneário. E eu no Sporting Clube de Portugal senti saudades disso tudo. Saudades das minhas amigas, das minhas colegas, do apoio que eu tinha no balneário. A Sameiro era a mesma treinadora, da Sameiro sempre teve todo o apoio e todo o carinho e tudo que eu tive da Sameiro foi mãe, algumas vezes foi irmã, foi amiga, foi treinadora, foi tudo. A Sameiro sabe, para mim, e tive propostas de grandes dos outros clubes, na altura Maratona Clube Portugal, Futebol Clube Porto, que até ainda cheguei a assinar pelo Futebol Clube Porto, mas depois pedi para anular o contrato, porque realmente o Sporting Clube Braga era aí que eu me sentia bem. Não tinha grande ordenado, mas para mim não era importante. Para mim, eu sabia que podia ir ganhar muito dinheiro e todo o resto que não tinha do clube, que tinha, não é? Mas poderia ter muito mais noutro clube grande, mas o importante para mim era o grupo de trabalho e o carinho sempre foi muito importante. Para eu poder vencer e para eu tornar-me campeã, eu senti a necessidade também do grupo de trabalho excelente e por isso nunca saí do Sporting com o Braga, porque foi aí que eu encontrei tudo. Muito, e certamente esse ambiente também foi muito importante na obtenção dos resultados que conseguiu. E deixa-me falar de dois Foi, desses resultados. Gotemburgo, onde foi campeão do mundo da maratona,
sem fazer os 42 km e 195 metros. Sim, Que é uma coisa brilhante, não foi, é? Ser-se é uma coisa campeão brilhante. do mundo da maratona sem fazer a distância estabelecida da maratona, não é? Chegou a ficar Sim, assustada quanto ao título mundial. não, não fiquei assustada porque assim, nós recebemos, nós antes da corrida recebemos o croquis, o mapa de quantas voltas nós teremos que dar no início e no final. E eu, no início, eu sabia que tínhamos que dar 3 voltas, mas acabámos por dar 2 e saímos. Portanto, eles ainda tiveram 40 e tal quilómetros para corrigir o erro e só que não se lembraram no final. Porque quem vê que eu chego à meta e pergunto se termina ali, porque como só demos 2 voltas no início, eu pensei, bem, vamos dar uma no fim para dar uma volta ao estádio. Não, dissemos que terminava ali. No dia seguinte é que soubemos que afinal teríamos que ter dado mais uma volta, mas não fiquei assustada. Eu teria ganho na mesma, teria batido o recorde na mesma, não fiquei assustada, ganharia na mesma. Ainda bem, mas eu nem estava cansada, naquele dia nem estava cansada, eu teria feito essa volta com o maior orgulho Muito e bem. se calhar até era melhor porque no meu tempo ainda se terminavam as maratonas nos campeonatos e nos jogos dentro do estádio, agora não, agora começa-se fora e termina-se fora, para mim não é a mesma coisa. Agora tu entras num estádio com aquele público todo, a bancada cheia, é sem dúvida um barulho tremendo, um orgulho tremendo, saber que todos os portugueses estão a ver-te entrar num estádio e, portanto, dar aquela volta final para mim teria sido um orgulho. Outra medalha que certamente recordará com uma garra de leoa, não é? Como nos falou há bocado, será a medalha de prata em Atenas, em 1997, que foi obtida também em condições muito difíceis, não é? Esta também foi Sim. uma daquelas muito suadas e foi preciso muita raça para a conseguir. Sem dúvida, essa eu até costumo dizer que essa é das medalhas que eu mais gosto, é a medalha de prata, mas que para mim vale ouro, porque eu estava muito bem, eu preparei muito bem esse campeonato do mundo, mas mesmo muito bem, eu sabia que eu estava muito bem e, hum, e eu tive um acidente de automóvel um mês antes de ir correr e fraturei o externo e tive que reduzir ali bastante o treino porque eu não conseguia aguentar os treinos, mas também a maior parte do treino, a preparação forte, a base já estava feita, não é? E o médico dizia-me que eu não podia correr porque não ia aguentar com as altas temperaturas de Atenas e com a umidade. Mas eu dizia, doutor, você diz que eu não posso correr, mas eu quero ir. E então ele disse, vai, mas se vês que não consegues, desiste. E eu sabia que desistir nunca. E eu costumo dizer que sem dúvida que essa medalha foi uma das melhores e da que me orgulho bastante, porque corri no dia do meu aniversário. E eu fazia anos nesse dia. E, Ah, foi uma então, prenda eu, especial. uma prenda especial, e mais especial porque, como eu fazia sempre e durante a minha carreira sempre fiz isso, as primeiras pessoas que eu ligava mal terminava a maratona eram os meus pais. Era sempre as primeiras pessoas que eu ligava e que eles estavam aqui coitadinhos já ansiosos a ver na televisão e ansiosos e orgulhosos ao mesmo tempo, não é? E quando liguei à minha mãe, ela disse-me: Filha, cortaste a meta à hora que nasceste. E eu disse, oh mãe, também me podias ter tido mais cedo um minuto, que assim eu teria ganho. E, e realmente essa maratona e essa medalha para mim é um orgulho imenso. Sei que a Manuela continua muito ligada ao atletismo. Como é que é o seu dia a dia agora, depois da carreira, da carreira profissional, que depois acabou por Olha, ser profissional? eu estou num projeto da Câmara Municipal, o atletismo nas escolas, só que agora com este ano de Covid não temos ido às escolas. É um projeto que a Câmara Municipal tem, muito engraçado, em que os miúdos do primeiro ciclo, todos eles têm atletismo. Se o professor titular quiser, todos eles. Então, vou a todas as escolas de Viana do Castelo,
todos os miúdos do primeiro e segundo, do primeiro ano e segundo têm atletismo, o terceiro e o quarto têm a natação, e nós temos cerca de 1.800 miúdos nas escolas a fazerem atletismo connosco duas vezes por mês. E depois tenho o meu clube, em que 2 vezes por semana tenho um grupo enorme de miúdos, a partir dos 5 anos, que estou com eles, ainda ontem estive com eles, 1 hora, 1 hora e tal por dia, portanto estou com eles sempre a ensinar-los como... Para mim o que interessa é eles fazerem desporto. E eu tenho todos os dias me aparecem meninos. Eu não quero que vocês sejam campeões. Eu quero que vocês façam um exercício físico e se puder ser o atletismo melhor, porque é a modalidade que eu amo e que eu gosto. E então todos os dias me aparecem meninos novos. Aparecem-me 30 e tal miúdos, 40 e tal miúdos, uma semana 30 e tal. Isto no clube. No estádio, eu desloco-me ao estádio e os pais levam-nos lá, ou então tenho 2 carrinhas do meu clube que apanhámos os miúdos na escola e levámos lá. E o que me interessa, eu não quero que eles sejam campeões, eu quero que eles façam desporto e que sejam boas pessoas e que tenham hábitos de vida saudável, que façam desporto. E é isso que eu lhes transmito e é isso que eu tento ajudar. Aprenderem algumas regras, aprenderem algumas técnicas e campeões têm tempo de ser campeões. Como eu fui aos 18 anos, a partir dos 18, eles também têm tempo de ser campeões. Exatamente. A Manuela faz parte de uma geração de ouro do atletismo em Portugal. Infelizmente, neste momento, os nossos resultados não têm o mesmo nível. A que é Não. que acha que se deve? Que é que acha que se deve esse facto? Foi uma coincidência Olha, aparecerem um conjunto de valores muito grandes naquela altura? Ou agora a metodologia de treino, as condições, ou a capacidade de sofrimento é menor? eu não sei muito bem, porque as condições, há condições, se calhar melhor que nós já antigamente, não é? Porque eu lembro-me de acordar às 6 da manhã, apanhar aqui o autocarro na minha aldeia, ir até Viana do Castelo, em Viana do Castelo apanhar o comboio às 7h05, até Nino mudava e ia para Braga, e fazia isso porque eu não tinha carta de condução, e ia treinar para Braga, e muitas vezes já chegava lá cansada, e chegava à casa muitas vezes de noite, que treinava e vinha-me embora, chegava a casa às 10 da noite e no dia seguinte ia trabalhar. Havia se calhar muito mais espírito de sacrifício. Qualidades. Temos gente com muita qualidade. Agora, se calhar, o espírito de sacrifício, o espírito de sofrimento, tudo isso também é necessário. Vamos ver, pode ser que agora temos aí uma Mariana Machado, que vem de uma raça da Albertina Machado, ali de espírito de mãe, pode ser que daqui a 5 aninhos começamos outra vez a ter aí pessoas no pódio, tivemos uma Sara Moreira, tivemos uma Jéssica Augusto, não é? Claro que já têm para o atletismo, se calhar, não vou dizer, não são velhas, mas se calhar para o atletismo, para ficarmos no lugar mais alto do pódio, se calhar já há outras mais jovens com mais força e com mais garra, mas não sei a que é que se deve. Mas eu, Albertina Machado, Conceição Ferreira, Fernanda Ribeiro, Albertina Dias, tantas outras, mesmo nos homens, José Regalo, António Pinto, Gémios Castro, que são todos da minha idade, e tudo, realmente foi uma geração de campeões que todos os portugueses estavam com os olhos fixos na televisão e sabiam que nós lutávamos ali até ao fim, até o final, para trazermos medalhas, não é? Não sei, não posso, também não quero falar muito, porque às vezes podemos magoar, podemos não ser bem interpretadas e podemos magoar. Mas espero que a Mariana Machado nos possa trazer aí umas medalhinhas em tudo. Talvez. Eu acredito que sim, porque é uma miúda de garra, tem uma mãe por trás a incentivá-la e eu acredito que sim.
Falou em vários nomes que estiveram, falou na Sara Moreira, que esteve cá, Sim, falou no José Regalo, falou no António Pinto, foram todos os nossos convidados, e nomeadamente também a Mariana Machado também já foi nossa convidada aqui nos nossos free runnings, e algumas desses convidados deram-nos até o prazer de correr com eles. olha A que bom. Manuela tem a Manuela tem um estádio municipal com o seu nome, tem Ah, uma prova também com o seu nome, que eu já fiz várias vezes, que é a meia maratona Manuel Machado. Como é que vê este ano, que é em janeiro, tradicionalmente é em janeiro, como é que vê este ano, pela primeira vez, a interrupção na sua maratona devido a esta problemática da pandemia por Covid, por Covid? olha, nos outros anos, por esta altura, já estava a trabalhar imenso para ela. Já tínhamos, eu sei que no Natal, ali pelo Natal, passagem de ano, já tínhamos cerca de 1000 e tal inscritos. É uma prova que tem sempre muita gente. Este ano é sem dúvida uma tristeza, acaba por ser uma tristeza. E tive que alterar a data para maio. Já alterei junto com a Câmara Municipal, porque é uma corrida que tem que se fazer e eu espero fazê-la em maio. Espero que este maldito vírus, este maldito Covid desapareça e que esta bendita vacina venha nos ajudar e que tudo em 2001 volte tudo ao normal. Mesmo vocês aí têm tantas corridas que se deviam ter feito, São Silvestre, não sei o que se deviam ter feito, Verdade. e que temos que voltar à vida normal e que estas corridas têm que se fazer porque faz falta termos espírito de corrida, temos que estar lá no sítio, no local, porque tu correres virtual não é a mesma coisa, correres sozinho não é a mesma Claro. coisa, faz falta sentirmos a passada do colega ou do adversário atrás de nós, faz falta tanta coisa e espero que no próximo ano tudo volte ao normal e que possa ter em maio a minha meia maratona. Eu não me vejo sem organizar a minha meia maratona. Manuel, obviamente que sim, nós fazemos muita força também para que isso aconteça, será certamente um bom sinal. Queria voltar a dar-lhe os parabéns pela sua fantástica carreira, por aquilo que fez no atletismo em Portugal e por aquilo que continua a fazer, quer como organizadora da prova que tem, da meia maratona Manuel Machado, quer pelo trabalho que faz em Viana, junto das escolas do Obrigada. primeiro ciclo e com o seu clube também, com muito sucesso. E, obviamente, desejar-lhe muita saúde que neste momento também é extremamente importante. Mais uma vez, muito Obrigada. obrigado por ter participado neste free running E obrigada e eu. saúde. E, e obrigada também a vocês pela iniciativa que fazem com o desporto, porque eu acompanho e eu sei. E o meu amigo que é daí de Lousada, o meu amigo Armando, um abraço para ele. E eu sei que venho acompanhando com ele muitas vezes pelo trabalho que vocês têm feito, pelo desporto, que têm feito muito e principalmente pelo atletismo que eu gosto. Muito bem, muito obrigado mais uma vez e muito boa tarde. Obrigada, obrigada, Deus.